Boa noite a todas e todos, nós já estamos online. Essa é a live da Dufimate, live debate, sobre um tema que tem tomado bastante as discussões no âmbito da UFMT, que é a flexibilização curricular, a proposta de flexibilização curricular, que foi apresentada no final de abril e que até agora estamos fazendo um longo processo de discussão, a partir de movimentações da comunidade acadêmica, questionamentos, que levaram ao Conselho Superior, que é a instância da UFMT responsável por esse processo de decisão referente a ensino, pesquisa e extensão. Temos aqui a professora Laís Silveira, o professor Pedro Croce já está conosco também. A ideia desse debate é exatamente porque o CONCEP, após 2 sessões, iniciou a discussão sobre essa minuta da proposta de flexibilização curricular, vai se reunir novamente na próxima segunda-feira, em que imaginamos que, a partir de um longo debate que leve as posições de toda a universidade, se tome uma decisão que seja para todos os campos. Como é um tema complexo, em uma situação mais complexa ainda, suscita vários posicionamentos, a Dufimate tem tomado uma posição em relação a isso, a partir de notas e lives que já fizemos, porém, também achamos importante, a partir de uma iniciativa do GT, de Política e Formação Sindical, e a militância docente na Dufimate, fazermos um debate, né? Convidamos o professor Pedro Croce, que é o relator do processo, faremos uma apresentação em breve, e montamos esse debate. Então, como vai funcionar, né? Em primeiro lugar, agradecer ao professor Pedro Croce e à professora Laís Silveira de terem aceitado participar desse debate. Ele vai funcionar da seguinte forma: são 2 posições, uma posição favorável, a que defende a proposta, e uma posição contrária. Cada posição terá até 25 minutos para fazer sua exposição. No momento da exposição de cada uma das partes, nós vamos desaparecer da tela, vai ficar somente o expositor. Quando tiver faltando 1 minuto para a conclusão do tempo, eu voltarei novamente, vai aparecer na tela junto com você, já vai ser um sinal de que você precisará caminhar para a finalização. A proposta é que, então, a gente inicie com a perspectiva de defesa da flexibilização. Então, nós iniciaríamos com o professor Pedro Croce, que, dentro dessas regras de tempo que eu coloquei. O professor Pedro, e depois a professora Laís. O professor Pedro Croce é da Faculdade de Ciências Médicas da UFMT, membro do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e que foi o relator da proposta de flexibilização curricular, já tendo apresentado o seu voto na última reunião do CONCEP. Então, nesse momento, nós abrimos o espaço. Professor Croce, está ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo. Perfeito. Então, é isso. A gente inicia... Pode ser? Tudo bem? Está pronto para começar? Eu acho que eu não consegui ouvir você, professor. Não, podemos começar aqui. Tá. Acho que está tendo algum problema não sei se é da minha internet. Aí você está ouvindo, professor Croce? Não, está falhando. A comunicação está falhando. É possível desligar o vídeo e tentar fazer só a exposição para ficar mais leve a conexão, caso não consiga fazer a exposição de áudio e vídeo. A gente não tá... Isso. Vamos ver se agora... Melhorou? Sim, melhorou. Uhum. Eu vou, então... Melhorou? Melhorou? Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo você, professor. Muito bem.
Então, retomando, no debate, Tá. o professor Grotti vai iniciar 25 minutos. Quando a gente aparecer, já estaremos sinalizando que você já poderá fazer suas considerações finais, professor. Muito obrigado. Pode começar. Ok, perfeito. Vamos lá. Tá bom. Bem, então, primeiro eu quero agradecer a participação e a possibilidade de discussão do tema, a professora Laede e a do FIMAT, para que a gente possa ouvir várias ideias e várias opiniões a respeito do tema, que é um tema bastante importante e interessante. Eu queria primeiro começar situando os termos, né, como eu fiz no relatório. A tecnologia de informação, ou tecnologia de informação e comunicação, ou simplesmente TICs, como a gente chama, ou DTIC, como se fala também, ela é uma forma, é uma metodologia de ensino. Ela, sozinha, obviamente, ela não pode ser considerada como um padrão ouro para nenhum tipo de ensino, muito menos para o ensino à distância. Tem que haver uma diferenciação entre o que são tecnologias de informação e de comunicação no ensino e o que é o ensino à distância, né? Na minha visão, o ensino à distância, ele utiliza de uma forma bem ampla e bem intensa essa metodologia, essa tecnologia de ensino. Mas ele não usa só isso, ele faz atividades presenciais, ele faz provas. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro é a diferença entre o ensino à distância e as tecnologias de informação e de comunicação no processo de ensino e aprendizagem. Para situar, eu sou lotado na Faculdade de Medicina e desde 2005 nós discutimos lá na faculdade e implantamos as metodologias ativas. Desde antes disso eu já estudava um pouco sobre o assunto. Metodologias ativas são vários processos que têm como foco o centro do estudo, né, de uma forma bem geral, focado no aluno, né? Isso não quer dizer, e é um erro muito grave que muitas pessoas cometem, que quando você centra o processo de ensino e aprendizagem no aluno, você dispensa o professor, dispensa o livro, dispensa a sala de aula, dispensa os processos comuns de ensino e de aprendizagem. Está errado isso, esse conceito está errado. O foco é, na verdade, mudar de ser o professor como o único que detém o conhecimento para um compartilhamento de conteúdos no processo de ensino e aprendizagem. Então, quando o aluno se torna foco, né, quando o aluno se torna o centro desse processo de ensino e aprendizagem, e esse é um processo que existe desde 1970, né, primeiro nos Estados Unidos, primeiro no Canadá, depois nos Estados Unidos, depois na Europa, e nosso país foi um dos últimos a adotar isso, há uns 20 anos mais ou menos. Esse processo de centrar o ensino no aluno particulariza o ensino. É diferente, a gente sabe que é diferente o ensino de uma sala grande, onde você chega na sala e dá uma aula e não particulariza o processo de ensino e aprendizado de aprendizado de cada aluno. A gente sabe que tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem mais devagar, tem pessoas que aprendem ouvindo, tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais vendo um vídeo. Então, isso é uma particularidade. Esse processo de metodologia ativa, eu entendo que ele particulariza. Não só particulariza, como ele aproxima o professor do aluno. Ele aproxima o professor da particularidade do aluno. Vocês continuam me ouvindo? Sim, professor, nós lhe escutamos bem, pode continuar. Continua. Que deu uma travada no meu aqui. Então, essas metodologias ativas, na qual se inclui a tecnologia de informação e comunicação e o próprio EAD que é utilizo como ferramenta, ela aproxima o professor do aluno, ela particulariza o ensino e ela melhora o processo de ensino-aprendizagem. Isso não quer dizer que o ensino tradicional que a gente teve, que eu tive, que a professora Laís talvez tenha tido e que vários outros colegas tenham tido, é ruim.
Não é, tem que se chegar no meio termo. Nem só a metodologia ativa pura é ótima, como o ensino tradicional se mostra eficaz para todos. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que tem que ficar claro. A metodologia ativa, na qual se inclui as TICs, ela agrega quase 53 tipos de metodologias de ensino. Entra a dramatização, entra a aula expositiva dialogada, entra a tecnologia de informação, entra uma série de conteúdos e de métodos que são úteis para melhorar, aprimorar, intensificar o processo de ensino e aprendizagem. O ensino à distância, como eu disse, ele é uma forma de ensino que as universidades têm toda uma característica particular para se cadastrarem e utilizarem essa metodologia. Ela utiliza a tecnologia de informação. Então, esse é um outro aspecto. Talvez o carro-chefe do EAD seja a utilização das redes de informática, dos sistemas eletrônicos, dos dispositivos eletrônicos, para ampliar e massificar o ensino. É claro que tanto a metodologia ativa, quanto o ensino tradicional, quanto o EAD, quanto qualquer método de ensino, a gente tem que primar pela qualidade, né? Não tenho como dizer que a qualidade do ensino ela possa ser dispensada nesse aspecto, né? De novo, o meu deu uma travada aqui. Eu vou continuar. Então, a qualidade ela tem que ser um ponto a ser observado. Eu não discordo disso, eu tenho isso em mente, que a gente precisa manter a qualidade em qualquer dos dois, né? Em relação a esse processo, então, da flexibilização que foi proposto, infelizmente, numa situação de pandemia, numa situação absolutamente atípica, eu entendo da seguinte forma. Primeiro, as tecnologias de informação são utilizadas em muitas universidades do país. Existem universidades como a Universidade Federal de São Paulo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que têm centros específicos, departamentos específicos de informática em saúde, tecnologia de ensino à distância, de criação de maneiras e focos e caminhos para universalizar, para ampliar o acesso ao conhecimento por esse tipo de metodologia. Então, nesse aspecto, eu entendo que a Universidade Federal, nossa, aqui, ela já está um pouco atrasada nesse sentido, né? Com todo respeito, mas eu acho que já era uma situação, apesar de toda a infraestrutura que existe, que eu defendi, o atraso é no seguinte, o atraso entre aspas, né, é no seguinte sentido: é uma metodologia boa, é um aspecto útil para os alunos. A gente pode citar vários exemplos, né? É uma forma de não massificar no nosso sentido, mas de expandir a possibilidade, e eu entendo que seja, sim, esse um método de um ensino inclusivo, como a universidade tem defendido nos últimos anos. Por que inclusivo? Porque essa tecnologia, ela pode, por exemplo, permitir que o aluno não precise ir toda semana, todo dia da semana para a universidade, né? Aí você vai me perguntar, mas o aluno que não precisa ir, não consegue ir todo dia para a universidade, será que ele vai ter acesso a um telefone de boa qualidade, a uma internet de boa qualidade, a um computador de boa qualidade, se ele não tem dinheiro para pegar ônibus ou para se deslocar? Nesse aspecto é que eu acho que a universidade tem que ser inclusiva. E por isso eu fiz meu voto favorável a esse processo, porque ele teria que ser uma forma de iniciar esse processo de instalação dessa metodologia na universidade. E aí a inclusão do alunado, a inclusão seria a participação da universidade no auxílio, no fornecimento, na possibilidade de capacitar esse aluno do ponto de vista de infraestrutura tecnológica para participar dessa metodologia de ensino. Então, se acho que existe uma forma inclusiva de massificar, ou de divulgar, ou de ampliar o papel da universidade na comunidade acadêmica, é que ela crie critérios, que ela tenha uma infraestrutura, que eu entendo, pelo que eu pesquisei, pelo que eu me informei na universidade, que já existe, que pode ser aprimorada, e que ela crie políticas de inclusão, de selecionar ou de
de conceder a uma determinada parcela da população do alunado condições de infraestrutura para poder utilizar essa tecnologia. Então, por que a universidade não poderia, por exemplo, criar uma forma de proporcionar uma internet de boa qualidade para um grupo de alunos, ou de proporcionar um telefone, ou de proporcionar um equipamento de uma qualidade que ele possa utilizar? Esse é um aspecto. Outro aspecto, as tecnologias de informação, elas têm que ser muito claro isso, elas têm que ser Agora, eu também estava no mudo. Professor Crote, a gente não está conseguindo mais escutar. A gente escutou até a parte que você fala das tecnologias da informação e da comunicação, como elas deveriam ser, e não mais lhe escutamos. O senhor está escutando a gente? Tá com acesso ao chat para escrever para a gente? Houve um problema na transmissão do professor Crote. Isso acontece com as melhores lives. E nesse momento, então, eu gostaria de pedir que o senhor saísse e entrasse novamente. Olha só, uma visita. Se eu saísse e entrasse novamente para a gente poder continuar a sua apresentação. Vamos aguardar um pouquinho. Está me ouvindo? Agora estou lhe ouvindo. Tá. Sim, a parte que a gente parou de escutar você foi quando você defendendo como que deveriam ser as tecnologias da informação, considerando que a universidade deveria fornecer suporte tecnológico e equipamentos. Ok. Foi mais ou menos até o minuto 16 aqui. Então, essa é uma forma que eu entendo como de possibilidade de inclusão, do aluno ter a possibilidade de acessar um conteúdo sem precisar se deslocar até a universidade por diversas circunstâncias. Eu não sei se você me ouviu a hora que eu citei, o questionamento que poderia ser feito, né, a quem defende essa posição, tipo, como que um aluno que não tem condição de ir à universidade por vários fatores, distância, dificuldade, doença financeiras, como que ele teria condição de ter um equipamento de informática adequado para participar de uma atividade online? Esse eu acho que é o aspecto inclusivo da universidade. Eu acho que é nesse aspecto que seria interessante se discutir, não só a flexibilização no tempo da pandemia, mas a flexibilização de uma forma mais ampla. A universidade poderia se discutir que ela fizesse um processo de análise e avaliação de vulnerabilidade econômica, social, não sei como a gente poderia chamar isso, e fornecesse esses equipamentos, essa infraestrutura, para quem realmente necessita e que pudesse acompanhar. Eu não estou autorizado pela pessoa, porque eu não consegui falar com ela, mas eu passei por uma situação no último semestre, em que por motivo de doença, a pessoa não podia se deslocar, e ela não conseguia assistir às aulas. Então, eu tive que criar uma situação, obviamente, de mandar as aulas todas para ela, mas ela poderia ter acesso a isso. Mas isso é a minoria, mas a gente quer ser inclusivo, a gente tem que pensar nas minorias, né? Então, esse seria um aspecto. E aí eu não entendo a flexibilização como está proposta agora, como só para esse período de pandemia. Eu entendo essa flexibilização, essa possibilidade de discutir a flexibilização, como uma possibilidade muito mais ampla de se criar na Universidade Federal de Mato Grosso uma possibilidade de, usando as tecnologias de informação, de ampliar o acesso ao estudo, de ampliar o acesso ao ensino para o alunado, né? Eu entendo que esse é um primeiro processo, é um primeiro passo, há muito que ser discutido, há muito que ser considerado em relação à infraestrutura, em relação à dinâmica, em relação a como isso vai funcionar.
Mas eu penso que se a gente não começar, não vai. Quando a gente, na Faculdade de Medicina, discutiu a mudança de projeto pedagógico, que já tinha quase 20 anos, também foi difícil. Também foi questionado, foram questionados os resultados futuros, também foram questionados as metodologias, mas a gente foi implantando, foi adaptando, foi fazendo e foi vencendo os obstáculos, sempre pensando na melhor formação do aluno, sempre pensando na melhor formação do egresso da universidade. Penso que a minuta como ela está, ela não seria a minuta final, né? A minuta de sendo imexível, se é que dá para usar um termo desse, né? Uma minuta que não pudesse sofrer nenhum tipo de adaptação. Eu penso que a minuta, ela está, sim, bem construída, ela pode ser melhorada, né? Ela pode sofrer é, um processo de melhorias, né? E essa minuta seria o passo inicial, esse processo todo seria o passo inicial para que se discutisse, a inclusão dessa metodologia de ensino nos processos de ensino da universidade. Você continua me ouvindo, Marison? Lhe ouvindo. Continuamos lhe ouvindo. Tá. Muito bem. Então, para finalizar, faltam 7 minutos aqui, ou 3 minutos, né? Para finalizar, eu só quero reafirmar um outro aspecto que gera muita confusão em quem ouve falar pela primeira vez em ensino à distância ou tecnologia de informação. Esses processos de ensino à distância, de tecnologia de informação, eles não se aplicam a atividades práticas. A gente tem que conhecer a pirâmide de Miller, né, que estratifica em níveis, algumas têm 4, algumas têm 5, já tem pirâmide com 8 níveis do processo de ensino e aprendizagem, onde o mais básico, a base da pirâmide é o conhecimento. E o topo da pirâmide, o ápice da pirâmide, é quando você consegue ensinar alguém, né? Então, acho que esse é um mantra que os professores seguem, e eu pelo menos sigo, que a gente só consegue aprender bem quando a gente consegue ensinar. A gente só sabe que a gente sabe quando a gente consegue ensinar. Então, essa tecnologia, ela tem suas limitações, óbvio. Ela não serve para atividade prática. Eu brinco que a gente não consegue ensinar um enfermeiro a fazer um curativo, um médico a operar, um engenheiro a verificar a densidade da massa do concreto se ele não tiver com a mão na massa, sem trocadilho, né? Mas ele serve sim para teoria, ele serve sim para a gente poder discutir, para a gente caminhar, para a gente aprender como uma tecnologia associada a várias outras de ensino e aprendizagem, tá? O meu recado final, nos últimos 30 segundos, é em relação a isso. Resumindo, é uma metodologia que eu entendo como sendo boa, uma metodologia ativa boa. A resolução, a minuta, deve ser ampliada, a discussão, para que a gente possa não parar para discutir, mas ir implantando, discutindo e aperfeiçoando o modelo, e fazer com que a universidade cresça mais ainda nesse aspecto de poder ser mais inclusiva do que já é. Não é uma metodologia que se aplica a atividades práticas, ela se aplica ao conhecimento, não é uma metodologia que serve para testar habilidades e competências, ela vai testar conhecimento, ela vai ser útil para o conhecimento. As habilidades e competências, elas precisam, né, as habilidades e atitudes, que junto com o conhecimento se resume em competência, as habilidades e atitudes, elas precisam da atividade prática, elas precisam da participação de um professor pegando na mão, do professor ensinando o aluno, do professor ensinando como fazer, né? Mas entendo que a flexibilização agora, infelizmente, vem num momento muito ruim para a nossa vida, né? A gente está vendo mais de 1.000 mortes por dia no país, isso é muito triste, infelizmente é muito triste. Não é uma metodologia que eu entenda que deva ser só para a época do Covid, ou para a pandemia, ou para qualquer urgência, mas uma tecnologia que eu entendo que deva vir para ficar e ser aperfeiçoada cada vez mais na instituição. Com quem eu conversei na instituição, eu senti todo o apoio possível em relação a melhorar, em relação a conseguir recursos no Ministério, a liberação de novas verbas, a liberação e a busca de novos recursos para que isso aconteça. Eu espero ter podido
aumentar, ampliar o horizonte da resolução, da minuta da resolução, e obviamente, muito obrigado por participar dessa live, para poder ouvir mais opiniões e poder levar ainda mais discussão para a reunião do pleno na segunda-feira. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Muito bem, nós que agradecemos, professor Crotti, pela sua rápida resposta e disponibilidade de estar conosco aqui nesse momento. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo o debate sobre a flexibilização curricular da UFMT, uma discussão que está ocorrendo no âmbito do CONCEP, nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É preciso destacar que nesses tempos de ataques à autonomia da universidade e de tempos estranhos, é muito importante nós fortalecermos o debate político, o espaço para a divergência, para as diferentes ideias, e que as nossas instâncias sejam esse espaço de encontro de todas as pessoas, de todas as ideias, e a gente construa aquilo que seja o melhor para todos, para a sociedade, né? Acabamos de ouvir o professor Pedro Crotti, que é o nosso professor da Faculdade de Ciências Médicas, relator da proposta no CONCEP. Agora nós vamos ouvir a professora Alaí. Antes de escutarmos a professora Alaí, eu gostaria de aproveitar a atenção de vocês para divulgar amanhã. Nós teremos uma live também, nesse mesmo horário, que vai divulgar, falando nesse contexto da pandemia do coronavírus, nós teremos o lançamento de uma campanha de ajuda solidária para a população vulnerável, né? Temos uma frente de solidariedade da qual a Dufimate participa em defesa dos serviços públicos e também em solidariedade à população vítima da Covid-19. E amanhã haverá um lançamento de uma campanha de arrecadação de doações, alimentos e tudo mais, para que a gente possa fortalecer as ações para atender as pessoas que, nesse momento, diante de uma série de boicotes em relação a políticas públicas, muita gente ainda está desassistida, né? Voltando ao nosso tema, gostaria de, então, abrir espaço para a professora Laís Silveira, professora do Departamento de Ciências Sociais e Economia Política, se eu não estou enganado, me corrija se não foi esse o nome, professora Laís. Ela é também do Grupo de Trabalho de Política e Formação Sindical, uma das autoras da cartilha que apresenta a posição a qual a diretoria da Dufimate também tem se posicionado, mas nesse momento eu estou só como mediador, então a professora Alaí fará a apresentação da outra posição. E lembrando aqui as pessoas que estão nos assistindo, a professora Carla Vonsky, professora Marluce, o Alex Beber, a Samira e outras pessoas que já mandaram boa noite para nós, boa noite para vocês e demais companheiros, companheiras que nos assistem. Professora Laí, você tem 25 minutos, mesmo esquema, quando eu aparecer, já é para suas considerações finais. Obrigado. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui de novo, né? Queria falar também do meu prazer em discutir com o Crotti. A gente se conheceu, pelo menos eu o conheci na experiência que eu tive no CONCEP, e ao ouvi-lo, ficou evidente que nós temos pelo menos a mesma preocupação, né? Que é com a questão da qualidade da educação. E é nesse sentido que eu gostaria de propor uma reflexão e provocar, como eu costumo dizer para os meus estudantes, e provocar uma reflexão, né? Inclusive a partir de algumas questões levantadas pelo Crotti. Confesso que aprendi alguns dados, viu, Crotti, com relação àquilo que é a chamada metodologia ativa, que tem 53 tipos, né? É uma informação que eu não tinha, mas eu queria fazer a discussão sobre a flexibilização a partir, vamos dizer, de 3 pontos centrais, tá? Então, assim, um pouco para a gente situar que é uma perspectiva diferente, né? Mas que há possibilidade de diálogo, obviamente, entre nós, mas a minha centralidade de análise não são os meios. A minha centralidade de análise vai estar, portanto, em cima de 3 eixos. Quais? Primeiro, o que é educação?
né? Eu acho que a gente tem que refletir sobre o que é a educação. Para poder pensar em meio, primeiro a gente tem que refletir sobre o que implica e o que demanda educação. O segundo é sobre qual o papel da universidade, né? De uma universidade pública que se reivindica uma universidade preocupada e comprometida com a qualidade, e também uma universidade socialmente referenciada. Então, esse seria o segundo ponto. E o terceiro, que eu diria que é o mais importante de todos, é para quem são objetivamente e subjetivamente, quem são os sujeitos sociais envolvidos neste processo de educação, no qual a universidade é, para mim, o meio, né? Esta universidade que nós tanto prezamos e pela qual nós tanto lutamos. Então, assim, para começar, e o Crotty estabeleceu bem essa diferença, embora tudo aqui vai ser muito rápido, né? Mas, assim, há uma diferença entre educação e ensino. Efetivamente, a educação é um processo de sociabilidade. E, portanto, isso não é uma mera retórica. Sociabilidade implica num processo de interação, que pode ser mediada, esta interação pode ser mediada por um pincel, por um giz, ou por um computador, às vezes, como um meio que se utiliza em determinadas circunstâncias. Não há, da nossa parte, nenhum preconceito com relação aos TICs, absolutamente. Eles são úteis, mas eles têm que ser entendidos como meios e não como fins, porque a finalidade da universidade é exatamente formar de maneira qualificada futuros profissionais, mas também futuros cidadãos, e cidadãos com responsabilidade social, com comprometimento social. Então, quando a gente pensa em educação, nós não podemos reduzir a educação, cuja dimensão é muito maior, reduzir a educação a ensino, a uma mera transferência de conhecimento técnico. Não é isso. Absolutamente, educação não é isso. E é por isso que a gente costuma sempre dizer, nós, muitas vezes, ao longo da nossa vida docente, nós repetimos a mesma disciplina, repetimos o mesmo conteúdo, mas as aulas nunca são as mesmas. E por que as aulas nunca são as mesmas? Porque o processo de interação social, convivial, ele é diferente. E faz diferença quando a gente está dando aula e a gente pode perceber imediatamente como é que os estudantes estão percebendo, compreendendo, quando eles levantam a mão e levantam questões que muitas vezes nem nós estávamos a priori, tínhamos a priori refletido sobre isso. Quando a pergunta de um vem ao encontro da curiosidade do outro, da inquietação do outro, quando no coletivo a gente realmente aprende, não só os estudantes, nós professores também. A frieza de uma tela não substitui nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo de relação convivial. É o olhar, é o toque, é o sorriso, são as manifestações que nos permite, inclusive, melhorar, porque é no feedback que a gente efetivamente consegue qualificar melhor a nossa aula. Então, a educação não se reduz a isso, e por isso ela demanda, ela exige, ela é um processo sociabilizatório. Então, a educação exige interação. Este é um dos elementos. O segundo, qual é o papel da universidade? Eu estou muito preocupada porque a resolução que foi colocada, apresentada, independente se é a primeira ou a segunda, porque a segunda somente, vamos dizer, detalha melhor o que está na primeira. Não foge a uma questão, para mim, muito preocupante, qual seja, a universidade parece, na concepção implícita na resolução, como se ela fosse uma mera soma de partes. Então,
a resolução, a minuta de resolução permite que cursos, professores e estudantes deliberem se querem ou não. Então, nós vamos transformar a UFMT num grande balaio de unidades que deliberam. E dentro do próprio curso é possível, por exemplo, que no meu curso eu me recuse a dar aula, porque isso está garantido na minuta de resolução. De que, dentre as turmas, alguns estudantes também se recusem a ter uma aula remota. Então, a universidade, que na sua essencialidade, ela é o espaço do contraditório, é verdade, o espaço da diversidade, mas ela tem uma unidade, e esta unidade se constrói a partir de um conjunto de princípios e de ética que orienta a universidade pública e que reafirma o seu compromisso. Então, não é simplesmente dizer cada curso vai decidir o que... E aí nós estamos matando a universidade, que é a unidade na universalidade, que é o respeito à diversidade, mas não é uma mera soma de contraditórios. Ela nunca foi isso. E nós não podemos fazer isso com o FMT. Seria matar a universidade pública, gratuita, que nós queremos tanto e defendemos tanto. Depois, no terceiro ponto, o Crotty fala, e eu acredito efetivamente na boa intenção do Crotty ao dizer que ele quer uma universidade inclusiva. O problema, Crotty, é que nós não podemos incluir uma minoria excluindo uma maioria. E nós estamos falando de uma maioria de estudantes cuja pesquisa, feita em 2019, portanto, antes da pandemia, antes, portanto, do agravamento do quadro de desemprego, de redução salarial, de precarização das relações de trabalho, de tudo isso que a gente conhece, 69% dos estudantes da universidade, a renda familiar desses estudantes oscila entre 1 e 1 salário mínimo e meio, renda familiar, Crotty. Como é que nós podemos pensar de maneira idealizada? Nós estamos falando de um aluno com acesso a um conjunto de recursos tecnológicos e comunicacionais que a maioria dos nossos estudantes não tem. Então, a gente tem que assumir as consequências de fazer uma discussão como essa, agora, neste momento, de aprofundamento da crise econômica, que certamente e infelizmente muitos dos pais ou dos próprios estudantes perderam o emprego ou tiveram a redução do seu salário, porque isso foi autorizado por lei. Então, veja bem, se nós temos a maioria dos estudantes com uma renda familiar nesse patamar, se nós temos pesquisas dizendo que no Brasil, em torno de 58% dos brasileiros não têm acesso à internet. Não tem acesso. Tem acesso? Pode ter, na sua casa, estou falando, desculpa, acesso à internet na sua casa. Tem acesso via celular? Sim, muitas vezes com planos extremamente precários e em condições precárias, né? Nós temos uma outra realidade que envolve essas questões. Quais são os dados do PISA? Vem ano, passa ano, vem ano, passa ano, e sempre os dados internacionais, portanto, quando comparados aos índices, os percentuais internacionais, nós temos estudantes com um aproveitamento muito aquém do necessário, e não é por acaso que alguns estudiosos, inclusive, chegam a falar em altos índices de analfabeto funcional, que mal e porcamente sabem escrever um nome, interpretar e escrever de uma maneira muito prejudicada. Porque o que se fez com a educação neste país foi um crime absoluto. Estes estudantes que nós recepcionamos nas nossas salas de aula, e não é por acaso que isso é um fato tão concreto na UFMT, inclusive, e não só na UFMT, na universidade brasileira em geral,
que programas como tutoria buscam exatamente tentar qualificar estes estudantes para que eles possam interpretar textos mais densos e elaborar textos com coerência dentro das regras exigidas. Então, veja bem, nós estamos falando de uma educação remota, um curso como aquele que eu trabalho, que é o curso de Ciências Sociais. É um curso, e não é ele só, mas estou falando dele por trabalhar nele, ele é um curso densamente teórico. Ele é um curso todo ele sustentado sobre domínio teórico. Nós vamos poder, por exemplo, eu pegar um texto da Hannah Arendt e dizer para este estudante, no primeiro semestre, que ele vai ler os textos da Hannah Arendt e vai prestar contas desse texto para mim. Eu vou, de repente, dizer para um estudante de segundo semestre que ele vai pegar um texto do Max Weber ou do Marx, do Karl Marx, e ele vai interpretar esses textos. E aí você fala no outro elemento, não, mas a gente poderia, com essas tecnologias, dar uma atenção mais individualizante, mais personificada. Bom, eu não sei como é que é na medicina, mas eu sei como é nas ciências sociais, em vários cursos das ciências humanas e sociais. Nós, professores, estamos absolutamente assoberbados de um conjunto de exigências que não se reduz à sala de aula. Nós temos um conjunto de demandas que passam por demandas administrativas, por demandas de pesquisa, por demandas de extensão e por sala de aula. O problema é que as pessoas normalmente acham que o professor só dá aula, que ele não faz pesquisa, que ele não tem responsabilidades administrativas burocráticas. Como é que nós, assoberbados, porque o nosso PIA não registra uma carga horária superior, porque o sistema nos impede de colocar todas as nossas atividades lá, de registrar todas as nossas atividades. Então, vejam bem, como que nós conseguiríamos, numa turma, de repente, de 30, 40, 50 estudantes, como normalmente são no primeiro semestre? Nós conseguiríamos, nós, professores, tendo quem faz pesquisa, quem tem um conjunto de outras atividades, por exemplo, escreve artigo, participa de debate, prepara as intervenções. Como que nós participamos de banca, como que nós conseguiríamos dar uma atenção individualizada, semanal, a, vamos supor, 100 alunos? Tem que pensar nisso, objetivamente, se a gente quiser. Outro elemento, esses estudantes não têm acesso. Por exemplo, no ICHS, o nosso laboratório está fechado há meses. O laboratório de informática virou um empilhamento de cadeiras. Os estudantes não têm acesso. Muitos estudantes não têm acesso, inclusive, para que a gente possa discutir orientação de trabalhos. Isso num cotidiano de normalidade. Aliás, sobre normalidade, a gente teria que conversar um pouco. Há uma angústia compreensível, mas as pessoas têm que entender que nós vivemos num momento excepcional. Não há normalidade. Por isso, não se justifica. E para mim, é incompreensível a insistência com que a PROEG tem levantado essa questão. Inclusive, eu não sei se veio da PROEG, eu não quero ser injusta com a PROEG. Mas nós estamos sendo bombardeados, inclusive, com materiais para aprender a administrar aula EAD empreendedora, que não é uma iniciativa desta universidade, é de algumas pessoas, mas não é dessa universidade, materiais do Sistema S, que é gerido pela iniciativa privada com dinheiro público, e que fala mal do que é público, que detona com o que é público, e estão passando para nós, para que nós da universidade aprendamos a manusear os TICs, a da aula empreendedora. Tem lá, eu tive a paciência de abrir para ver. Como é que nós daríamos em nível superior aula para formar estudantes empreendedores? Então, veja bem, Crote, a discussão que nós temos, ela é
ela não pode se restringir a discutir meios. Nós temos que discutir, primeiro, que sociedade é essa? Quem é esta comunidade acadêmica que com a qual nós trabalhamos? A quem interessa estudo à distância, ou flexibilização à distância, ou ensino remoto? A quem interessa? Será que este material que tem vindo do Sebrae e de outros grandes mercadores da educação, que enchem as caixas de mensagens dos professores, oferecendo técnicas para dar aula via esses recursos, essas tecnologias, que inicialmente são gratuitas. O problema é que depois que você adere, você paga. Nada, absolutamente nada, na iniciativa privada é feita por qualquer compromisso de ordem moral, social ou coisa que o valha. Então, veja bem, quando a gente está falando desta questão, nós temos que discutir a quem interessa. Há uma orientação do Banco Mundial sobre a revisão, vamos dizer, dos marcos da educação na América Latina, e elas passam por incentivar a educação à distância. Mas vamos ver do outro lado, como é que estão aqueles que estão fazendo o tal da flexibilização. Neste contexto agora, seja estudantes das redes estaduais, seja de instituições públicas. Os relatos que nós temos são justamente de que a experiência é muito ruim. As pessoas não querem continuar, não têm qualidade. E como disseram alguns, Maelson, está ouvindo? A gente está te ouvindo agora, Laí, mas houve realmente um corte. Tenta falar novamente. Destravar o teu microfone e tenta falar. Destrava teu microfone agora. Destrava teu microfone. Está travado agora. Ele aparece para mim travado. Você já encerrou? Não, eu estava te ouvindo bem pouquinho. Foi o tempo que a gente não te escutou. Acho que deu para escutar quase tudo que você estava comentando. Só que você pode continuar de onde parou. Só que o teu microfone está travado. Você precisa destravar. Não estou te ouvindo. O teu microfone está travado. Agora não, espera aí. Agora destravou. Não, travou de novo. Agora destravou. Aí. Posso falar? Pode. Nossa, Pode continuar onde você parou. Tenho a impressão de que eu consegui até te verbalizar perguntando. Te ouvir. Tá. Então, o problema desses travamentos é que a gente não perde até a noção do que estava dizendo. Pois é, mas o que eu queria... Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Maelson. Quantos minutos eu tenho ainda? Eu acho que eu estava... Quanto tempo eu tenho ainda, Maelson? Eu vou te passar daqui a pouco, só um instante. Tá. Bom, quais são os retornos de quem está, vamos dizer, quem aderiu ou quem foi imposto a adesão de ensino remoto? 5 minutos? Tá. Todos os relatos que a gente tem tido acesso, pode ser que, de repente, vocês tenham outros dados, é que a maioria está se recusando, está absolutamente insatisfeito. Por quê? Seja em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, ou seja, as manifestações têm sido que há uma exigência de cumprir determinações burocráticas que não se convertem em educação. Então, nós temos aquilo que alguns chamam de ensino faz de conta. O estudante finge que lê, e, na verdade, ele sabe que ele não está aprendendo nada, mas
do ponto de vista burocrático, o professor está trabalhando, até porque o nosso ministro, o atual ministro, conseguiu transformar nas suas várias e inadequadas e inapropriadas declarações, e eu diria inverídicas, de que professor das públicas ganham muito, mas só dão 8 horas de aula por dia, como se professor, como eu já disse, somente desse aula e não fizesse mais nada, né? Como se ele se resumisse a ser um professor dentro da sala de aula. Eles não pensam nem que também o professor tem que preparar a aula. No Paraná, por exemplo, apenas 30% dos estudantes estão assistindo às videoaulas. E, mesmo assim, a maioria não responde aquilo que está sendo demandado. Ou seja, há uma insatisfação total. E eu queria, caminhando para fechar neste primeiro momento, dizer o seguinte: eu fico tão impressionada porque nós tivemos, em 2018, uma greve poderosa do movimento estudantil na UFMT. Esta greve que paralisou os campi da UFMT, que tinha como fator desencadeador, que teve, né, como fator desencadeador a luta pelo RU universal, já demonstrava a condição de precariedade e dependência das políticas de assistência da UFMT. Então, me causa profundo estranhamento, inclusive, que a PROEG e que outras pró-reitorias e que a atual reitoria também, assim como a antiga, também não muda nada, não atentem para os estudantes com os quais ela trabalha. Que estudante é esse? Nós não vamos pensar no estudante? Aliás, eu me lembrei de a frase um dos motes do governo do Bolsonaro o Brasil não pode parar. Eu diria que nós temos que ter um outro mote. Todos e todas são imprescindíveis. Nenhum a menos. Nós não podemos deixar ninguém no meio do caminho. Nada justifica. Eu estou fazendo aqui um apelo para o pessoal da PROEG, um apelo para os conselheiros. Prestem atenção, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Que universidade é essa? E que estudante que nós trabalhamos, gente? Se nós, como professores, temos aqui problemas técnicos para isso, nós vamos abdicar de pensar qual é o papel da universidade? Nós vamos abdicar de pensar o nosso compromisso, qual é a nossa atividade fim enquanto universidade, de maneira qualificada, os estudantes? E nós vamos, então, no momento de pandemia, de absoluta anormalidade, nós vamos querer instituir, de maneira burocrática, a realização, o cumprimento de uma ação para satisfazer aqueles que estão pedindo que o semestre não seja, que o ano não esteja comprometido. Gente, nós não estamos num período de normalidade. Quando é que as pessoas vão entender isso? E aí eu pergunto o seguinte: por que o Conselho do Consune, por exemplo, não assumiu como uma responsabilidade sua enquanto universidade pensar um plano estratégico que foi proposto pelas entidades, pelo DCE, pela DUFMAT, pelo SINTUF, que foi: vamos sim trabalhar com cursos, vamos sim trabalhar com cursos de extensão, com pesquisa garantindo bolsa para os estudantes que participarem. Vamos sim trabalhar, mas não mexer na questão do ensino, não flexibilizar a grade curricular, ou o ensino curricular. Isso, gente, não é uma coisa que a gente abra uma porteira e ali só passe o terneiro que está para passar. Estou falando aqui que nem a gaúcha que eu sou. Mas estou querendo dizer o seguinte: quando a gente abre essa porteira, junto com essa porteira vem um monte de outras coisas que há muito tempo se está tentando passar nas universidades, né? Há muito tempo, e somente com muita resistência não se passou ainda. E aí, para fechar, o Maestro saiu, mas eu preciso dizer, aproveitando, sendo bem sacana aqui, há 30 anos que estão destruindo tudo que é público neste país. 30 anos.
30 anos de sucateamento. 30 anos. E aí nós vamos pensar em alta tecnologia? Se nós não temos, por exemplo, no ICHS, e Marluce deve estar ouvindo isso, ela é diretora do ICHS, ela tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Nós temos dificuldade no ICHS para conseguir salas, para conseguir ar-condicionado, para conseguir trocar fechadura de porta. Não dá recurso. Quando se demanda isso, diz que não tem recurso. Como que essa universidade absolutamente sucateada terá recursos para investir em alta tecnologia, onde as redes, quando nós tentamos fazer isso, dentro da universidade nós temos dificuldade porque há falhas. Então, o mundo imaginário, ele não condiz com a realidade. O estudante que nós temos não é esse estudante ideal que dispõe dos meios. A universidade que nós temos é uma universidade sucateada, que ainda existe porque lutamos para ela continuar existindo, certo? Então, discutir TIC, eu não tenho problema em discutir, mas isso é um meio. Nós temos que primeiro pensar que educação que nós temos compromisso, que universidade que nós queremos e quem efetivamente constitui esta comunidade acadêmica da UFMT, professores, estudantes e técnicos. Obrigada. Ok. Eu estava aqui fazendo a curadoria dos comentários e das perguntas. Já temos uma série de manifestações. Queremos agradecer quem chegou agora ou no meio do percurso. Nós estamos no debate sobre a flexibilização curricular na UFMT. Já tivemos a exposição do professor Croce, o relator da proposta, defendendo uma posição favorável, conforme o seu voto, e a professora Alaí, defendendo uma posição contrária, acabou de fazer sua exposição. E já temos interações, comentários aqui. A professora Renata Cabreira, muito presente nas lives que nós realizamos, nos comunica que afirma, já utilizamos o AVA, afirma que somente agora, no momento em que ela escreveu, pôde participar, mas parabeniza o professor Croce pelo parecer. E outros comentários do professor Domingues, de que é importante que fique bem claro que não está sendo proposto o resgate do ludismo, né, da guerra às máquinas, com toda a expectativa em relação às TIC. Né? O parecer propõe, para os alunos que não puderem ou não conseguirem o acesso nessa etapa, o curso deverá ofertar a reposição de todo o conteúdo quando houver a possibilidade de retorno das atividades presenciais, que dá ainda que da mesma forma utilizando as TIC. Acho que isso gera uma pergunta que a gente já faz. A partir dessa minuta, a partir desse parecer, como que a gente pode vislumbrar o retorno das atividades, né? Como que seria o trabalho docente, como que seriam as condições de estudo desses estudantes que não conseguiram acessar. E aí tem uma preocupação, a maioria dos comentários vai trazer isso, sobre aceitar essa minuta, reforçar a desigualdade social e de acesso. Outros de que o FMT não pode se constituir de cursos e disciplinas atomizadas, que deverá caracterizar a universidade é a sua unidade na diversidade de ideias. Pessoas que estão sublinhando de que a frieza da tela não pode substituir a relação de convívio, a educação exige interação, nós não podemos incluir uma minoria excluindo uma maioria. Há relatos dos estudantes do IB, eu acredito que é o Instituto de Biociências, que estão manifestando que eles optaram pela não flexibilização. Há outras manifestações sobre a saúde mental dos estudantes, que além de não ter computador e internet, não tem o mínimo para viver ou vive com pouco, em condições precárias, e a informação de que apenas 11 universidades aceitaram a flexibilização com a expectativa de receber recursos prometidos pelo MEC. Esses são os comentários que eu registrei até esse momento. À medida que os outros chegarem, eu também poderei fazer a leitura no próximo bloco. Como que vai ser daqui para frente? Eu vou fazer um conjunto de perguntas, e aí eu gostaria de perguntar se a gente pode acordar em 3 perguntas nesse primeiro bloco, ou 4 perguntas, quantas vocês acham? 3, tá bom? Ok, 3 perguntas. A primeira pergunta, ela traz sobre essa questão da acessibilidade, né? De que forma a gente vai garantir o acesso ao computador, ao tablet, à internet,
diante de um cenário de corte de gastos na educação? Como que os debatedores pensam essa relação de garantir e acessibilidade aos estudantes vulneráveis num cenário em que a universidade sofre cortes? Na mesma linha, uma pergunta, se vocês acham mesmo que a universidade será capaz de dar suporte tecnológico aos estudantes de baixa renda nesse cenário dos cortes. Então, as perguntas em relação a esse primeiro ponto, né? Sobre TIC, acessibilidade e garantia que a universidade pode oferecer, considerando que ela sofre cortes. Nesse mesmo sentido, a outra pergunta vai nessa mesma direção, de que a universidade não consegue pagar as bolsas de extensão, o RU aumentou, os auxílios emergenciais, há muitas demandas, como que a universidade, ao mesmo tempo em que ela tem tido dificuldade de garantir as bolsas e os auxílios estudantis, vai bancar mais um auxílio, vai nessa mesma direção. Outra pergunta é, sabemos que as relações interpessoais fazem parte do aprendizado e formação de cidadania. Vocês acham que isso pode ser dispensado? Há um risco de você prejudicar o processo formativo por essa ausência das relações fisicamente interpessoais? A professora Renata Cabreira, para finalizar esse bloco, afirma o seguinte, houve há uma notícia de que a suspensão das aulas pelo governo federal vai até o início de agosto, pelo menos. Daqui até lá, ela pergunta o que é que nós fazemos. Há estudantes, segundo ela, e cursos que desejam flexibilizar suas disciplinas. Essas pessoas não têm direito a essa flexibilização. São essas as perguntas. A gente pode colocar para o professor Crotti responder e, logo em seguida, a professora Alair. Ok, tá me ouvindo, Mário? Sim, estamos ouvindo bem, professor. Então, pontualmente, eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais sucinto possível. Eu concordo com a professora Alair em vários aspectos, acho que ela abordou muito mais aspectos do que eu na minha defesa aqui. Educação é um processo muito complexo, muito amplo, e não se restringe só ao papel da universidade, ele começa em casa, começa com o nascimento. E se a gente for levar isso em consideração, nós temos que voltar a 1500, né? Nós temos que voltar lá na época do descobrimento, porque possivelmente erros que foram cometidos lá atrás ainda persistem até hoje, infelizmente, no nosso país. Eu entendo que o papel da universidade é um papel de formação, né? E eu não me referi à TIC, ou à tecnologia de informação, como um substituto. Eu acho que o termo flexibilização, ele até pode ter sido empregado de uma forma incorreta. Esse termo não é um termo mais adequado, na minha opinião, para isso, porque dá a impressão de que eu estou substituindo o contato interpessoal por um contato frio de tela de computador. Eu li no começo algumas mensagens no chat aqui, depois eu parei de botar o dedo, porque eu estou com medo de cair a live de novo e eu ser ocupado, mas eu vi algumas manifestações em relação ao HU, como é que vai dar equipamento para o aluno, se não consegue pagar o restaurante, se não consegue ter bolsa, se não consegue ter PIBIC. Eu entendo tudo isso. E eu não afirmo e não defendo a substituição do contato pessoal de sala de aula pela tecnologia de informação. A professora Lair tem razão quando diz que a resolução ela deixou à unidade acadêmica a decisão de flexibilizar o seu conteúdo ou não, e que isso vai fragmentar a instituição em 93 cursos, que é o que hoje a UFMT tem. Eu enxergo justamente o contrário. A ideia de deixar para o colegiado de curso, para o curso decidir, é porque lá tem a participação direta e mais intensa dos alunos, lá tem a participação dos professores, e lá tem as pessoas que vão saber dizer se aquela disciplina, se aquele conteúdo pode ser ofertado total ou parcialmente na forma de tecnologia de informação. Se a decisão do CONCEP, se a resolução, se a minuta previsse que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, aí sim eu acho que estaria errado. Estaria completamente fora da casinha, vamos dizer assim, porque ela estaria colocando todo mundo num conjunto único, sem levar em consideração as particularidades de cada disciplina, de cada conteúdo, de cada curso. Acho que o colegiado decidir o que flexibiliza é a forma mais democrática de dizer que todos concordam que aquele conteúdo pode ser flexibilizado. E veja bem, o termo eu acho que está errado. O termo não é flexibilizar, não pode ser entendido como substituir. Ele tem que ser uma tecnologia que agregue,
que ajude, né? Em relação à universidade pública e gratuita, eu vou me permitir discordar um pouquinho da professora Lair, e eu discordo de várias pessoas quando a gente discute sobre esse assunto. Eu acho que a universidade é pública, sim, porque ela foi criada por um ente público, né, por um ente governamental, por um ente do Estado. Mas ela não é gratuita. De forma alguma eu entendo ela como gratuita. Eu tenho até a audácia de dizer que algumas vezes ela é mais cara do que uma universidade particular. É só pensar na quantidade de imposto que cada um de nós paga por ano. Imposto para ter segurança que não tem, imposto para ter educação que não tem, imposto para ter saúde que muitas vezes não tem. Então, assim, se você pegar o quanto você paga de imposto por ano, talvez você conseguisse pagar um curso numa universidade privada, né? Não defendo privatização, não quero entrar nesse viés político, mas eu discordo que a universidade pública ela é gratuita. Ela não é gratuita. Ela é paga com dinheiro de todo mundo, inclusive com o dinheiro de imposto de quem frequenta a própria universidade pública, né? Então, acho que isso é a minha opinião, acho que é uma questão política que a gente tem que discutir. Em relação às perguntas que foram feitas, eu entendo que, de novo, a TIC não substitui o contato interpessoal, ela tem que ser muito bem escolhida, para alguns pontos, e ela é, sim, inclusive. Eu acho que ela permite, sim, que pessoas que não conseguissem calar pudessem frequentar ou ter outras atividades que façam com que ela cresça pessoalmente, com que ela se forme, e não com que ela se informe. Os sujeitos sociais desse projeto todo, Maércio e professora Lair, são os alunos, são aqueles que a gente quer formar, são os que vão cuidar da gente daqui a um tempo. Nós estamos ficando velhos, né? Nós vamos ter filho, nós vamos ter neto. Então, assim, os alunos são os sujeitos sociais que a gente tem que formar bem informado, que a gente tem que dar a condição de formar. Eu entendo que a distribuição de renda é desigual, eu entendo toda essa questão política que a professora Lair colocou, alguns pontos eu concordo, outros eu discordo, e me ocorreu agora uma situação bem simples, que talvez eu vá ser criticado pela afirmação, mas eu gostaria de ver uma pesquisa, porque a gente anda pela universidade, a gente vê, eu acho que todo mundo tem celular, né? O que pode não ter é um celular que seja adequado para o uso da tecnologia, pode não ter uma internet, um plano de internet que possibilite acesso a conteúdos mais pesados, apesar de que hoje está ficando muito fácil de ter acesso a tudo isso, e é nesse aspecto que eu acho que a universidade pode, sim, ajudar. E, assim, se a gente ficar discutindo o passado, se a gente ficar discutindo um contexto muito mais amplo, sem ser pragmático, sem focar, na minha modesta opinião, a gente não consegue forçar essa barreira e não consegue vencer esse obstáculo. Vencer o obstáculo significa, na minha opinião, permitir que os alunos que possam, que queiram, que tenham condições, ou mesmo aqueles que não tenham condições, que a universidade crie condições para devolver a ele, na forma de algum benefício, o imposto que ele paga. Eu acho que esse é o papel social, né? Não é dividir humanamente, eu entendo dessa forma, mas é sim devolver para ele aquilo que ele pagou de imposto na forma de algum benefício. E acho que isso a gente concorda que nesse país a gente tem bastante dificuldade de conseguir, principalmente nas camadas socioeconomicamente menos privilegiadas, ou mais vulneráveis, né? Não tenho a receita do bolo. Eu acho que a resolução não é a receita do bolo. Eu gostaria de frisar que flexibilizar não é substituir. Talvez flexibilizar seja o termo errado, porque flexibilizar dá a impressão de que vai virar tudo uma bagunça mesmo, deixa como está, a gente vai usando um termo bem não apropriado, vai acochambrar, né? Acho que não é isso. Flexibilizar significa, neste momento de pandemia, criar condições para que quem possa e queira utilizar a tecnologia, utilize. Já cheguei a discutir, inclusive, com os representantes da Proeg, se esse seria o melhor momento de se propor essa flexibilização, porque dá a impressão de que vai ser uma coisa substitutiva num período de crise, de pandemia, de crise econômico-financeira e sanitária, e que depois não vai ter um projeto, uma continuidade, né, uma aplicabilidade ad eternum, ou até, quem sabe, um upgrade, uma melhoria dessa tecnologia. Eu acho que é uma tecnologia, só para encerrar, ela não substitui a presença, não substitui o contato, ela não substitui a interação pessoal, ela deve ser muito bem analisada por quem entende do assunto, e aí eu defendo o colegiado de curso, onde os alunos e todos os professores são representados para discutir o assunto,
E não entendo que isso vai tornar a universidade uma coxa de retalho, não. Pelo contrário, vai permitir que alguns conteúdos possam ser ministrados de uma forma utilizando tecnologias. De novo, não substitui o contato interpessoal. Não sei se respondi as perguntas, mas até onde eu me lembrei. Sim, ok. Obrigado, professor Pedro Croce. Agora nós passamos para a professora Laí. O professor falou em 8 minutos, mais ou menos esse tempo a gente pedirá que a professora Laí faça suas considerações. Certo. Bom, eu começaria por concordar, Croce, com a questão que a universidade realmente ela não é gratuita no sentido que você colocou, muito bem colocou. Realmente ela é produto dos nossos impostos, de todos os brasileiros. Mas aí, já que você tocou nesse assunto, eu diria para a gente pensar no que diz as universidades particulares, as faculdades particulares, que têm, através do ProUni e de uma política de desoneração de impostos, que é uma coisa impressionante, chega a ser ofensivo a quantidade de impostos que as instituições privadas, sob a aparência de sem fins lucrativos, basta ver os poderios dos mercadores da educação, pegam dinheiro público, que cada empresa que não recolhe imposto, mas embute esses impostos nas suas mensalidades, mais as políticas de apoio do governo, implica, sim, dinheiro público indevidamente repassado para as instituições privadas. Então, eu acho que o dinheiro público deve ser para o patrimônio público, que é a universidade pública. E a diferença é que o estudante de uma universidade pública, ele não desembolsa uma mensalidade. Por isso que a gente usa, talvez você tenha razão, o sentido indevido de dizer gratuita, né? Porque não retira o dinheiro. Coisa que na particular ele faz, né? Então, este é um elemento. O outro é quando a gente pensa, você diz assim, não é substituir, é agregar. Eu concordo, eu também acho. O problema é que quando nós discutimos flexibilizar neste momento, nós estamos, Croce, aí eu estou apelando para você, porque você mesmo reconhece que há um problema social gravíssimo. Se esse é um problema social gravíssimo e que a maioria dos estudantes da UFMT estão dentro deste patamar, porque eles podem não ser majoritários nos cursos de medicina, eles podem não ser majoritários nos cursos de direito, mas eles são majoritários em vários outros cursos dentro da universidade. E aí, eu acho que é um problema muito sério da nossa parte, nós simplesmente colocarmos assim, quem puder, aproveite, quem não puder, depois recupera. E aí nós estamos criando também um problema mais sério, porque isso também está na resolução. A resolução, para tentar resolver esse problema, que é o problema da desigualdade, embora ela não toque diretamente na desigualdade, ela diz que os materiais vão ficar disponíveis quando as aulas presenciais voltarem. Ora, quer dizer que este estudante, quando as aulas presenciais voltarem, este estudante que não teve condições de trabalhar, de estudar, porque não tinha os meios para fazer, não tinha as condições adequadas, inclusive, de repente, dentro da sua própria casa, não tinha o espaço necessário, a tranquilidade, que este estudante, então, quando voltar às aulas presenciais, ele vai poder usar. E aí, este estudante, então, ao invés de fazer, de repente, 5 disciplinas, ele vai fazer 10. Porque aí ele vai ter que acompanhar a turma nas aulas presenciais e recuperar, o que seria um absurdo total, recuperar aqueles materiais do conteúdo que já foi trabalhado por uma maioria, seja lá como, que deliberou por ter aula. Aí entra um outro problema. Eu não sei como é que é na medicina, mas eu acredito que isso seja em todos os cursos da UFMT. Qual é o tamanho da representação estudantil nos colegiados de curso? Normalmente é um estudante
num universo de vários professores. Vota-se qualquer votação que tiver nestes espaços, os estudantes perdem se eles forem contrários. Este é o problema. Nós temos que falar, vamos falar então as coisas nos seus nomes. Os colegiados de curso, a maioria deles, do ponto de vista numérico, que é da votação, os estudantes podem ter feito a sua reunião, deliberado contrariamente, vai o seu representante para uma reunião de colegiado e ele representa um voto, de repente, num universo de 7 pessoas. Vai ganhar? Não, vai perder. Se os professores acharem que, apesar de tudo, a maioria ganhou e a maioria é favorável. Então, nós estamos lidando com uma realidade que é muito mais complexa. Esse direito que algumas unidades estão reclamando, que é o direito de poder de escolher a partir da realidade do seu curso, Crotty, ele quebra a universidade. A universidade não é uma soma de partes. Não é soma de partes, isso é um crime contra a universidade. Achar que cada curso delibera como é que faz e como é que atua. Como se não tivesse uma unidade formando essa universalidade. Nós não somos somas de faculdade, gente. Isso é um equívoco pensar. E aí, eu fico, assim, a pergunta, né? O que será? Eu fico pensando que acessibilidade, eu não sei se vocês na medicina têm esses problemas, mas nós temos esse problema nas áreas que a gente acompanha mais diretamente, humanas e sociais. Teve um mês, há pouco tempo atrás, que os estudantes estavam isso era um tempo ainda de normalidade, que os estudantes estavam absolutamente desesperados, porque as bolsas não estavam sendo pagas. Quando a UFMT aderiu ao Reúne, então ela se expandiu, ela se diversificou, é verdade, mas ela não criou as condições para que esta expansão acolhesse a todos da maneira adequada. Nós temos estudantes que vêm de outros estados, que moram sozinhos aqui ou moram na casa de estudante, onde sequer, que eu saiba, funciona bem para comportar TICs na própria casa do estudante da UFMT. Não tem condições. A maioria desses estudantes vem para cá, e estou falando de um perfil, já estou terminando. Esses estudantes estão vindo para cá, além de ficarem sós, não recebem ainda bolsa. Nós tivemos, inclusive, que fazer movimentos junto à reitoria, minimamente que fossem pagas as bolsas. Tinha recurso e não pagava, porque colocava outras prioridades, ao invés da questão mais emergencial. Basta ver o que aconteceu com o RU. Aliás, o RU, os estudantes, junto com alguns professores, fizeram um estudo do orçamento, demonstraram que tinha problema no orçamento, e isso em 2018. Em 2019 foi comprovado, inclusive denunciado, de que houve, sim, irregularidades de quase 2 milhões. Então, vejam bem, como é que a gente faz uma coisa como essa? Como é que a gente pode, neste momento, olhar para aquela minoria que pode, e tem, sim, estudante que pode, mas tem uma grande parte, Crotty, que não pode. E nós não podemos fazer de conta que eles não existem. Nós não temos o direito de fazer uma coisa como essa. Então, chegamos ao próximo bloco. Há alguns outros comentários, eu vou ler. Se eu esquecer de algum, por favor, chame a minha atenção, porque é a primeira vez que estou mediando uma live, apesar de ter participado como expositor de outros. Há um destaque sobre a questão, muitos comentários sobre desigualdade, né? Há um que fala sobre as relações de poder que excluem o povo pobre, preto e o povo indígena da universidade, né? Que chama a atenção para nos preocuparmos com essa parte da população. Há também um outro comentário sobre os estudantes barraram a indicação de ensino em 20% da EAD em 2014 e agora eles estão tentando empurrar de novo. Dialoga um pouco, e eu acho que seria importante o professor Crotty comentar, e a Laí também, as perspectivas dessa proposta de flexibilização pós-pandemia ou pós-isolamento social, em que às vezes fica confuso se o que está sendo proposto é só durante o isolamento social ou se é um projeto
que continua, né? Há posições, inclusive do nosso campo, que avalia que, uma vez instalada a flexibilização, há uma abertura para que se continue esse processo. Outros vão dizer que é só para durante o período do isolamento social. O que vocês pensam sobre isso é um primeiro aspecto. O outro é uma manifestação de uma professora, Camila. Professor Pedro, sabemos que muitos locais não têm torre de celular, já foi em regiões onde desenvolve projeto de extensão e pesquisa em que o único ponto que pegava celular era o meio do campo de futebol da comunidade, né? Como que a universidade faria em relação a isso? Perguntas nesse sentido também, quais as garantias de suporte em caso da flexibilização ser aprovada, né? Como que a UFMT vai garantir que esse suporte realmente aconteça e como tem sido a experiência em outras IF, né? Em relação a essa pergunta, eu posso dizer que, enquanto a Dufmat, nós nos fizemos esse questionamento e vamos investigar no âmbito do ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Professores, sobre como tem sido essa experiência, e em breve faremos um apanhado disso, né, respondendo essa pergunta. Reitores devem exigir condições de trabalho, segundo a professora Marluce. Esse é o momento de os reitores exigirem condições de trabalho ao governo. E ela pergunta para o professor, destaca e sublinha o que a professora Lei já falou do ICHS e pergunta ao professor Pedro como que ele avalia esse aspecto das condições de trabalho na sua faculdade. Por fim, há uma pergunta se essa flexibilização, esse suporte tecnológico, será feito pelo setor privado, e destaca, como a Lei falou, essa experiência ruim que tivemos com a prestação de serviços de má qualidade pela iniciativa privada, a universidade. E se o estudante, como é patrimônio da universidade que vai ser dado para ele, pensando no equipamento de computador e dos suportes, se esse equipamento danificar, se o estudante vai ter que se responsabilizar pelo pagamento, são algumas perguntas que não sei até que ponto a gente pode responder, mas trazendo aquilo que veio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que traga outro tema que vocês possam falar. Há um estudante, Bruno, que fala de que na casa do estudante a internet é via rádio. Em outras lives houve um questionamento sobre a qualidade da internet que não é boa na casa do estudante. Alguns cursos da UFMT não entendem a realidade da maioria dos alunos, Cristiane. E outro, Raíssa, comenta que é representante discente no colegiado do curso e se sente bastante contemplada com a fala da Laí. Não há mais perguntas, são mais comentários. Então, eu devolvo novamente para que vocês respondam. A maioria das perguntas, elas têm um núcleo comum em relação às respostas. Eu não sei se a gente pode seguir essa mesma sequência a Lei terminou de falar, o professor Croce volta para a Lei, podemos fazer assim? Ok, então, como você quiser. Professor Croce, pode... Tá, então, assim, respondendo as perguntas, acho que tá ouvindo? O tema central, acho que é criar condição. Primeiro, eu vou me comprometer com vocês dois e com quem estiver nos ouvindo. Na segunda-feira eu vou propor a mudança desse termo. Eu acho que flexibilização é um termo indevido, né? Acho que deve ter alguém do CONCEP ouvindo também a live. Se eu não fizer isso na segunda-feira, me cobrem insistentemente, porque eu acho que flexibilização é um termo errado. Dá a impressão de que é a substituição de um conteúdo teórico presencial, prático presencial, por um conteúdo à distância com dificuldade de condições para todos. Acho que não é isso. Acho que é utilizar a tecnologia dentro daquilo que ela permite que seja utilizado para ajudar na formação desse aluno. Fico feliz pelas considerações em relação à operacionalização, de dizer que como é que vai ser no campo de futebol, como é que é na casa do estudante, como é que é via rádio, porque dá a minha sensação, que estou defendendo o tema, né, de que as pessoas começam a entender qual seria a importância disso e já estão querendo operacionalizar a dinâmica de funcionamento. É bom, acho que a discussão está lançada, funciona bem nesse aspecto. Eu entendo que a universidade, ela deva pensar nesse aspecto e utilizar da melhor forma possível a tecnologia.
eu não acho que deve ser substituída, é uma forma de fazer. Ela foi talvez proposta num momento que pudesse gerar muito mais discussão e desconfiança do que num momento mais calmo. Talvez isso tivesse ter sido proposto há muito tempo atrás, e aí talvez a gente que é mais velho na universidade possa até ter o meia-culpa nisso, né, de não ter pensado nisso, de não ter implementado, não ter discutido isso antes, para hoje estar numa situação mais confortável. Não entendo, professor Alair, e pelas questões que o capital privado ele é sem fins lucrativos no estudo. Essa é uma dinâmica de governo, de concessão de educação para o privado, e eu não vejo muito privado sem fim lucrativo, não. E a senhora deve saber, acho que boa parte de quem estiver assistindo talvez conheça, eu sou professor da Universidade Federal e eu sou professor também de universidade privada. A minha formação foi toda em universidade pública, desde o ensino primário, lá do grupo escolar, quando a gente entrava só com 7 anos de idade, não podia entrar antes naquela época, né? Então, se havia uma limitação, imposição de uma regra governamental, essa acho que era a pior de todas, entrar só com 7 anos de idade. Então, a universidade privada, ela utiliza essa tecnologia. A discussão que a gente tem na universidade privada é tão ou mais intensa do que essa que nós estamos tendo aqui, porque lá se tem aquilo que a professora Lair citou. Lá eu pago a mensalidade todo mês, né? Aqui na pública eu acho que eu não estou pagando, porque eu não ponho a mão no bolso todo mês, não tem boleto todo mês para pagar. Mas é um erro crasso isso, porque a gente paga imposto, a gente paga muito caro para isso, né? E talvez o da universidade privada seja até mais complicado, porque além de pagar o imposto, ele ainda tem que pagar para estudar. Acho que não defendo nesse aspecto nenhum nem outro, tá? Não tenho essa pretensão de fazer isso. A minha pretensão é botar em discussão a tecnologia de informação como um meio a mais, não sei se de grande potência ou de pequena potência nesse ambiente universitário que a gente vive da UFMT, mas eu entendo que deva sim ser um projeto a ser implementado a partir de agora. Infelizmente, nessa época de pandemia, tem que haver algumas restrições, tem que haver muita discussão sobre isso, e eu gostaria muito que esse fosse um projeto futuro, um projeto que, passada a pandemia, pudesse ser continuado, pudesse ter investimento, pudesse ter melhoria na internet via rádio da casa do estudante dentro da própria universidade. Quer dizer, isso realmente é uma situação complexa, e acho que para ser pragmático, acho que é por esses aspectos que a gente tem que brigar. A gente discutir política, eu acho que é importante, eu concordo com o professor Laíra, eu tenho essa visão também. Não gostaria que ficasse a sensação aqui que o curso de medicina ou o curso de direito é um curso elitista ou um curso diferente dentro da universidade. Eu dou aula no curso de direito, eu dou aula da UFMT, eu dou aula na medicina, eu frequento os conselhos, eu tenho a noção de como é a vida. Talvez não tenha a noção prática, não tenha uma vivência mais próxima, mas eu tenho a noção de como é a vida dos estudantes de outros cursos, né? Se eu mandar para a professora Laíra, ou se eu postar aqui uma foto de uma aula que eu tive que dar com um projetor em uma cadeira sem encosto e o meu computador no chão, que eu fotografei e mandei para a direção do curso, a senhora vai ver que a condição ela não é diferente nos cursos, né? Existe no curso de medicina um outro aspecto em relação a recursos para infraestrutura, que eu não vou comentar aqui, não é o caso, mas eu tenho certeza que a gente padece das mesmas dificuldades. O curso de medicina, o curso de direito tem as mesmas dificuldades, talvez em proporções diferentes umas das outras, mas a gente está na mesma universidade. Feliz ou infelizmente, a gente está na mesma universidade. Eu entendo e eu gostaria de discutir, e se eu tenho mais meu papel no CONCEP até outubro nessa gestão, se voltar ou não sei, gostaria de que esse projeto de implementação de novas metodologias, de inclusão, se fosse para incluir 1, 2, 3, 4, o que fosse, já seria um ganho para a universidade. Claro que quanto mais pessoas a gente quiser conseguir incluir, melhor, e quanto mais sugestão a gente tiver, quanto mais aspectos a gente puder discutir sobre a criação de condições para o estudo e para o desenvolvimento do alunado, tanto melhor, sem desconsiderar tudo isso que a professora Laíra historicamente colocou
em relação à educação e ao nosso país. Mas eu entendo que é um projeto que deva continuar, é um projeto que não substitui, acho que o termo flexibilização está indevido nesse aspecto, o momento de proposição desse tema não foi o melhor momento, talvez, mas é um momento em que se pode começar a discutir. Os alunos que não conseguirem fazer a metodologia por TIC, ele vai fazer depois, como ele vai fazer presencial, ele vai poder acessar o computador aqui, ele vai fazer 10 matérias ao invés de 5, eu não sei ainda como isso vai ser operacionalizado, professor, eu não tenho essa resposta para a senhora, mas uma coisa eu sei, assim, por experiência própria e de docência de quase 30 anos, talvez, como a senhora e os outros professores que estão nos ouvindo. Mas, assim, só tem uma forma de aprender, é estudar, é sentar o traseiro e estudar, de alguma forma. Então, se eu puder ter um computador, um livro num computador, se eu puder ter um telefone celular para ler um texto, se eu puder me proporcionar, adquirir conhecimento teórico, desenvolver o meu background teórico, isso vai me diferenciar de alguma forma. Isso não é o principal, não pode ser o principal, não pode ser só isso, mas é mais um fator que faz a gente crescer. Eu acho que é isso. Não sei se respondi tudo, Marlison, senão eu volto depois. Obrigado. Seu telefone fechado, Marlison. Com o microfone, desculpa. Sim, obrigado, professor, por avisar. Eu vou verificar, a professora Laís vai falar em seguida, a Laís, 7 minutos, foi a fala do professor Crotti, que você falaria ao mesmo tempo, e eu aviso vocês, a próxima sessão vai ser de considerações finais, caso tenham esquecido de algum ponto, que eu também estou anotando aqui, eu informo vocês, e aí a gente tem as considerações finais. Aproveito esse momento para chamar a atenção para uma live amanhã, que será sobre uma campanha de solidariedade. A Dufmat faz parte de uma frente, que é uma frente em defesa dos serviços públicos e também de solidariedade às vítimas da Covid-19. Né? Nós estamos atuando, temos um GT relacionado aos povos indígenas, por exemplo, que estão passando por uma série de necessidades nesse momento, há um GT de equipamentos de proteção tanto para os profissionais de saúde quanto para a população. A gente tem distribuído máscaras nas comunidades carentes e também sabão, detergente para as comunidades carentes, e estamos pensando também em arrecadar alimentos. Amanhã serão dados os detalhes dessa frente. Nós também temos uma carta de princípios e de reivindicações que vamos divulgar. Eu vou aproveitar o espaço dessa live nos links, nos comentários. Assim que terminar a live, eu vou postar o comentário do conteúdo da carta, que reivindica uma série de direitos no contexto da pandemia e do isolamento social. Na sexta-feira, como a gente já falou, esse é um debate, eu estou tentando ser neutro, espero estar conseguindo. Na sexta-feira, a Dufmat apresentará sua posição e discutirá uma questão sobre as relações de trabalho, né? Como será o impacto das relações de trabalho docente a partir dessa perspectiva do ensino remoto. E aí, seja na experiência que já está acontecendo da rede de educação básica e tentar trazer depoimentos e experiências de professores do ensino superior, a partir dessa perspectiva crítica. Mas quem tem uma posição favorável está convidado também para assistir, fazer os comentários, e a gente vai certamente dar publicidade às ideias. Será na sexta-feira esse trabalho docente, nesse mesmo horário, às 19h. Professora Laís, pode também falar. Então, eu estou achando uma coisa, Crotti, que você está concordando com a maioria das coisas. Olha aí. Eu estou achando, sabe o quê? Porque nós temos concordância. No que nós temos concordância? Quando você coloca assim, o nome não é adequado, porque o que a gente quer é agregar um novo meio, um novo recurso. Nós temos eu tenho concordância com você. O que eu acho que é o que a gente teria que pensar, e nesse sentido que eu estou realmente empenhada e apelando, você viu que eu estou apelando? Eu estou apelando, quer dizer o seguinte, o problema é nós fazermos isso. Você mesmo reconhece que este não é o momento adequado, porque não é um momento que todos os estudantes poderão usufruir deste meio. Essas condições que estão sendo sinalizadas, né, apontadas como possibilidade, elas estão no futuro.
a universidade poderá, a universidade deverá. O problema é que nós estamos lidando com uma realidade que é de agora, é de junho de 2020. E a experiência nos mostra que, muitas vezes, propostas extremamente simpáticas, inclusivas, na prática, se mostram, os recursos que são sinalizados, que vão vir, não vêm. Este é o problema. Então, há uma preocupação concreta, que é dizer o seguinte: concordo com você, precisamos agregar um novo meio. Concordo com você. Quando eu abri hoje falando, dizendo, olha, estou aprendendo coisas, eu adoro ficar aprendendo coisas com as pessoas. Quando você diz, olha, é um dos meios, né? Tem muitas coisas interessantes nessa metodologia. Concordo com você. Mas vamos combinar o seguinte: nós, a universidade, a Lisiane deveria, ela foi convidada para fazer parte, inclusive, deste debate hoje, né? O que nós temos que pensar é o seguinte: é um novo meio? Sim. Ele é interessante? Sim. O FMT deve introduzir, incorporar, agregar? Sim. Quando? Não agora. Primeiro, vamos criar as condições para que todos os estudantes possam usar este recurso, inclusive nós, professores, aprendermos, inclusive, a utilizar como um recurso a mais. Por isso que eu acho apropriado quando você diz, vamos agregar. Acho muito adequado você usar este verbo, né? Vamos agregar. Mas vamos fazer isso com as condições asseguradas, não criando este recurso agora, quando a maioria das pessoas não tem acesso, para depois a gente tentar ver o que faz com aqueles que não puderam acompanhar. Isso não pode ser uma decisão apropriada para uma universidade pública, para um ambiente de professores que são... Você é comprometido, você já reconheceu vários aspectos aqui, e eu tenho certeza que você é uma pessoa, inclusive, de muito bom senso. Eu admirava você no CONCEP, nesse sentido, né? Pelas suas posições muito, muito equilibradas dentro do CONCEP. Então, eu acho que é um momento de refletir, assim, né? Concordamos? Sim. Aí a outra questão que eu vou até registrar pessoalmente, você falou em celular. Eu, por exemplo, odeio ler qualquer coisa no celular. Eu não sei se é porque eu sou uma pessoa idosa, pessoas idosas têm mais dificuldade para ficar... Eu odeio ler qualquer coisa no celular, né? Tanto que eu tenho que passar para o computador. E aí eu queria, por fim, duas questões muito rapidamente, não sei meu tempo, eu sempre falo mais do que devo. A questão do pós-pandemia. O pós-pandemia, para mim, seria o CROT reconhecer que este não é o momento, colocar para pós-pandemia e nós incorporarmos esses novos meios num momento de normalidade. Aí, olha, eu vou ser a primeira aí, para qualquer espaço, defender a sua proposta. Serei a primeira, me comprometo a dizer, olha, estou com CROT, está correto, está perfeito. A outra questão que foi colocada aqui é a questão do teletrabalho. O teletrabalho, inclusive, foi aprovado agora com a trágica, né? A trágica contra-reforma trabalhista e sindical, e, na verdade, é uma proposta que o ônus das condições do trabalho não são repassadas para as empresas, elas permanecem nas mãos dos trabalhadores. Então, ele tem um conjunto de obrigações que pode desenvolver na sua casa, mas usando os seus meios de trabalho, né? Ele não é reembolsado, e além de outros elementos que envolvem o trabalho, né, o teletrabalho, o trabalho remoto, ele tem outras implicações, porque você não tem um aumento salarial para absorver as despesas e o desgaste que isso entra, inclusive, quando se calcula preço de mercadoria, entra lá o desgaste da máquina, o uso da energia, tudo isso, quando a empresa faz o cálculo, ela se vale disso. Quando se trabalha com o teletrabalho, o trabalhador, além de não ter aumento, ele tem as famosas metas que elevam a carga horária dele, sem que ele perceba, sem que ele tenha noção, e ele ainda arca com os custos da produção do resultado esperado pela empresa.
sem compensação. Então, não é por acaso que essa contra-reforma trabalhista e sindical, a gente está, inclusive, terminando o levantamento, esmiuçar essa contra-reforma, eu diria que ela chega muito próxima daquilo que o Nilson Leitão, para não esquecer do Nilson Leitão, ele propôs, e depois retirou, porque foi tão massacrado, quando ele propôs que, ao invés de salário, se pagasse aos trabalhadores na forma de casa e comida. Nós estamos quase regredindo a este ponto, e ainda chamam isso de modernidade. É isso. Obrigada. Está fechado o seu microfone, Maris. Obrigado por informar de novo, eu sempre esqueço. Só fazendo confirmando uma informação, um esclarecimento, na verdade, né? Foram convidados o professor Crotti e a professora Lisiane, a nossa pró-reitora de ensino de graduação, que nos respondeu gentilmente, dizendo da importância do debate, mas que teria uma reunião já previamente agendada que lhe impossibilitaria de vir. O professor Crotti respondeu muito prontamente e a professora, nesse caso, colocamos 2 debatedores e eu estou em uma posição só de mediação. Eu fiz um apanhado das perguntas, realmente vocês deram conta de tudo que foi perguntado. Então, nesse momento, eu sugiro que a gente vá para as considerações finais, aí invertendo a ordem, né, de quem começou, de quem termina. A professora Laí pode fazer suas considerações finais e o professor Crotti depois. Laí, seu microfone. Eu tenho que repetir essas coisas. Dizer que foi um prazer fazer essa discussão, são discussões que eu particularmente gosto muito. Foi um prazer conversar mais detidamente com o Crotti, que a gente só convivia, né, mais distantemente no CONCEP, embora tenha muito respeito por você, como eu já falei. Um prazer discutir sobre isso, espero que as pessoas que nos ouviram também tenham aproveitado. E fazer um apelo final, porque eu não posso ir dormir, Crotti, sem te pedir reflexão. Reveja essa neste momento, entendeu? Eu acho que a gente tem... Vamos ouvir mais os estudantes. Gente, nós devíamos estar fazendo, primeiro, assim... Eu acho que tem 2 movimentos que eu acho que a grande angústia de nós é assim, o que fazermos neste momento, até porque ninguém sabe em que momento a gente vai sair deste isolamento, né? deste momento de pandemia que é tão angustiante, tão sofrido, tão trágico. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia fazer, e nesse sentido a administração deveria estar comprometida. E quando eu falei há pouco tempo da proposta que foi encaminhada pelas entidades para a reitoria e depois foi defendida no Consune, nós estamos falando da possibilidade de usar o nosso conhecimento, as nossas energias, primeiro, realmente com um plano estratégico. Por exemplo, Mato Grosso é um estado que não é considerado, e a propaganda que se faz de Mato Grosso é que ele é o campeão em produção de grãos. E tem gente passando fome em Mato Grosso. Por que nós não podemos usar a universidade para ser um grande centro que aglutine a sociedade, que tem uma atuação que as entidades sindicais estão fazendo, estudantis, mas que a UFMT não está fazendo? E quando ela foi chamada para fazer o Consune, não aprovou, passou para as entidades, e não é competência de entidade sindical e estudantil pensar um plano estratégico institucional. Quem tem que fazer isso é a universidade. Por que a universidade, ao invés de criar, e tudo bem, é maravilhoso, está cumprindo um papel importante, que é o Comitê de Acompanhamento da Covid, mas neste momento nós não podemos, enquanto universidade, enquanto uma multiplicidade de conhecimento, nos atermos, nos reduzirmos a fazer um acompanhamento e discussão sobre o Covid. Nós teríamos muitas outras frentes para poder atuar. Por que a universidade não pensa em implementar cursos multidisciplinares de extensão, envolvendo os alunos que podem, com certificação, com a sociedade civil que quer discutir? Tem coisas para nós fazermos. O que nós não podemos é assumir
a flexibilização curricular, deixando estudantes no meio do caminho. Nós não podemos, não temos direito de fazer isso. Com ninguém, não interessa se em determinada unidade uma maioria pode. Se ficar um de fora, nós estamos sendo irresponsáveis com a nossa obrigação. Então, o que eu estou falando aqui é assim, no sentido de dizer, vamos ouvir os nossos estudantes. Eles querem falar, inclusive os estudantes estão tendo dificuldade, Crote, para participar de reuniões, porque eles não têm condições. O celular não dá conta, o plano que eles têm não dá conta, muitas vezes. Em reuniões de colegiado, os estudantes não conseguem. Teve reuniões que foram chamadas que eles não conseguem participar. E a gente vai querer dar aula para esses estudantes através de tecnologias, sendo que eles não têm as condições. Nós não podemos fazer isso. Então, eu estou fazendo um apelo. Você vai dormir pensando nisso essa noite, tenho certeza. E muito obrigada, e foi um prazer. É isso. Obrigado, Alaí. Agora o professor Crote para suas considerações finais. Eu também agradeço lá do FIMAT, Maerson, pela moderação aí. Foi minha estreia em live hoje, por incrível que pareça. A mediação foi excelente, um prazer rever a professora Lair. Eu participo de atividades conselhares no Conselho Regional de Medicina há uns 15 anos, e no CONCEP eu aprendi muito, eu já fui muito turrão em relação à opinião. E hoje, assim, essa participação, essa vivência faz com que a gente ouça e ouça mesmo, não é ouvir. A gente tá entendendo o que as pessoas falam, mesmo que com pontos de vista contrários ou divergentes, e pensa naquilo que está sendo falado. É diferente quando a gente é meio turrão, a gente faz de conta que ouve e não leva aquilo em consideração. Mas eu agradeço a participação, a convivência com a professora Lair também no conceito me ensinou bastante, prazer em revê-la. Vou levar as suas considerações ao conceito na segunda-feira. Acho que a gente tem muito que discutir, sim. A gente precisa amadurecer essa ideia, precisa criar condição para que isso aconteça. Eu só tenho um pouco de dificuldade, professora, de entender que a gente precisa criar as condições plenas para fazer a coisa funcionar. Às vezes a gente precisa começar de uma forma não improvisada, mas de uma forma não absolutamente ideal para que a coisa caminhe. Isso porque já participei de implantação de programa de residência médica, de cursos de medicina, e às vezes o meu pensamento era sempre assim, eu quero ter o ideal para poder começar, e nunca dava certo. A partir do momento em que eu entendi que a gente poderia começar com não o mínimo necessário, mas com condições boas para progredir, para caminhar, aquele era o momento de caminhar. Vou pensar nesse aspecto de se estamos no melhor momento ou não para propor essa flexibilização, como que a gente vai fazer isso, para quem que vai ser. Acho que tudo isso tem que ser, a operacionalização já tem que ser discutida. Fico feliz da senhora pedir para que a gente leve essas considerações e para que eu pense nisso, porque, de novo, volta ao aspecto que talvez me interesse, né? Que, assim, estamos concordando que é uma metodologia que pode ser implantada, vamos só tentar operacionalizá-la da melhor forma possível agora, em benefício dos alunos, em benefício dos estudantes. Agradeço a do FIMAT, a Maerson, pela moderação. Eu vi que aqui tem 112 comentários, vou depois talvez pedir para lê-los, né, para ver o que foi colocado aqui, apesar do resumo do Maerson das perguntas, mas entendo que deva ter comentários críticos e comentários favoráveis àquilo que eu penso, àquilo que eu falei, e é sempre importante a gente ter essa visão do todo. Acho que é momento de cobrar. Eu até botei isso num e-mail quando eu passei a minuta para o nosso departamento, na Faculdade de Medicina. Eu até coloquei um termo lá que eu expliquei depois, no próprio e-mail. Talvez esse seja o momento de utilizar essa proposta, essa minuta, para a gente pressionar a universidade a criar essas condições que a gente está colocando. E quando a gente coloca o termo pressionar, a gente sempre fica
sujeito a tomar uma bordoada, né? Do tipo, está ajudando ou está atrapalhando, né? O pressionar é no bom sentido, pressionar é no sentido pragmático, é no sentido útil da coisa, no sentido de fazer o negócio realmente acontecer. Não vai ser um começo fácil, não vai ser o ideal, mas acho que a gente precisa começar a discutir esse assunto e chegar num termo, no meio termo, nem tanto a um, nem tanto a outro, eu penso como a senhora, acho que a gente tem que contemplar todos. Me angustia deixar pessoas que hoje, às vezes, faltam às aulas, e isso é uma coisa que a gente vê claramente, professor, no dia que a gente está dando aula, tem 20 alunos de uma turma de 50, e a gente só vai conhecer a turma no dia da prova, né, quando os 50 vão fazer a prova, né? É óbvio que eu tenho esse mau hábito de passar a lista de presença e depois fazer chamada, porque eu dou aula de ética no curso de medicina aí, na faculdade de Direito, então eu passo uma lista e depois eu faço a chamada para saber se quem assinou estava ali, e frequentemente a gente pega umas assinaturas de seres extraterrenos que estão frequentando a aula ali, né? Então, eu acho que uma forma de incluir ou de proporcionar, de substituir, eu não tenho a receita do bolo, como eu falei, mas eu acho que é uma forma, é uma metodologia útil, uma metodologia que realmente vem para ajudar, pelas experiências que eu tenho em outras instituições, em outros caminhos de ensino e de aprendizagem. Obrigado, não sei se extrapolei o tempo que a professora Lair falou, agradeço mais uma vez a participação, e como o Maelson falou, a professora Lisiane foi convidada, mas ela tinha reunião do reitorado às 6h30, 7h, e por isso ela falou que assim que saísse ia assistir, espero que ela esteja assistindo, depois eu vou ver os comentários aí. Um abraço para todo mundo, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. É isso, muito obrigado mais uma vez ao professor Crotty e à professora Laí. Dentro da DUFMAT nós prezamos por esse debate de ideias divergentes também, e por isso a ideia desse debate aqui. Lembrando que temos uma assessoria que faz uma curadoria, como você falou, são 110 comentários, e a gente, para não se perder, tem um funcionário nosso que nos dá o suporte técnico e faz um recorte de todas as falas, favoráveis e contrárias, e o que foi aparecendo ele foi mandando para a gente, mas, de fato, o debate continua nos comentários. Aliás, essa é a proposta de interação que tem sido feita pela flexibilização curricular, que tem os encontros síncronos, como esse, e os assíncronos, que são os fóruns, os espaços de debate, então o debate pode continuar lá nos comentários. A gente agradece o tempo, a dedicação de vocês, a audiência das pessoas, reforçamos o convite para o lançamento amanhã às 19h da campanha de solidariedade para as vítimas da Covid, e na sexta-feira uma live sobre as condições de trabalho docente em relação ao ensino remoto. Todo mundo, quem pensa a favor, quem pensa contrário, pode ir lá, escreva a sua pergunta e a gente leva para os debatedores. Então, nós encerramos aqui a nossa live. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, professor. Abraço. Parabéns. Abraço. Tchau, tchau.